Golzaço na área e chegando para trazer mais uma edição do nosso quadro Meio Clube Sua História. Hoje vamos até Santa Catarina falar do Criciúma Esporte Clube, um dos maiores clubes do sul do país. Você vai saber tudo da história do Tigre, desde a sua fundação ainda com o nome de comerciário até os dias atuais. Antes, deixa o like, é muito importante para o Golzaço, não custa nada e contamos com cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais um Meio Clube Sua História. O Criciúma Esporte Clube foi fundado em 13 de maio do ano de 1947, com o nome de Comerciário Esporte Clube, na Praça Nereu Ramos, por um grupo de rapazes, na maioria com 18 anos, moradores do centro da cidade de Criciúma. Essa foi a primeira vez que o centro possuía um time de futebol. O clube seguia sua história sem grandes feitos. A principal façanha do time foi a conquista do primeiro título estadual, que aconteceu no ano de 1968. Naquele tempo, estava despontando para o futebol nacional o ponteiro direito Valdomiro Vaz Franco, que depois foi um dos grandes ídolos do Esporte Clube Internacional. O título foi ganho em uma partida extra contra o Caxias de Joinville, partida essa realizada no estádio Adolfo Conder, na capital Florianópolis. Em 1970, atingido por uma séria crise financeira, o Comerciário Esporte Clube foi obrigado a encerrar as atividades do departamento de futebol profissional, só retornando a disputar o Campeonato Catarinense no ano de 1977. Em 77, o Comerciário resolveu voltar às atividades profissionais sob a tutela de Oswaldo Patrício de Souza. O clube queria recriar o passado de glórias que o futebol havia vivido na cidade. Havia, no entanto, um outro grande problema que o clube tinha que enfrentar e não vinha obtendo resultados: a falta de torcida. Foi então que surgiu a ideia de se trocar o nome para Criciúma Esporte Clube, no intuito de trazer para o estádio os torcedores dos extintos Ouro Preto, Atlético Operário, Próspera, Boa Vista, entre outros. Assim, em 2 de abril de 1978, o clube passaria a se chamar oficialmente Criciúma Esporte Clube. Um dos grandes times que fizeram história no Criciúma foi o time do ano de 1982. Esse time deu a primeira glória ao Criciúma ao vencer o Flamengo por 4-2, logo após o mesmo ter sido campeão do mundo, comandado pelo Galinho Zico. Mesmo depois da troca de nome, o Criciúma ainda não conseguia se firmar como unanimidade na cidade, pelo simples fato de ainda conservar as cores do comerciário, o azul e o branco. Começou então o movimento para a troca de cores da equipe. Muita polêmica foi gerada, alguns opinaram por uma mistura das cores de todas as equipes que a cidade já teve, outros queriam que fossem oficializadas as cores da bandeira da cidade. Após muitas reuniões, decidiu-se pelo amarelo, pelo preto e pelo branco. O amarelo demonstrando a riqueza da região, o preto o carvão e o branco por ser uma cor presente em todos os demais clubes que existiam. O dia escolhido para a estreia das novas cores foi 13 de maio de 1984, data em que o Criciúma completaria 37 anos. Em 1986, o Criciúma conquistaria mais um estadual, o segundo da sua história e o primeiro com o nome de Criciúma. Em 1987, o Criciúma consegue a 8ª colocação no módulo amarelo da Copa União, reconhecida pela CBF como o Campeonato Brasileiro de Futebol daquele ano. Em 1989, o time voltaria a ser campeão estadual, conquistaria também o estadual em 1990 e 1991, sendo tricampeão. Ainda em 91, o clube conseguiu o principal título da sua história, o principal título do futebol catarinense. O Tigre ganharia a Copa do Brasil, batendo na final a equipe do Grêmio, na primeira partida em Porto Alegre, um empate por 1-1, com o gol do Tigre sendo assinalado em uma cabeçada do zagueiro Vilmar. Na partida de volta, no estádio Heriberto Rios, ocorreu outro empate, só que dessa vez em 0-0. A vantagem do gol fora de casa deu ao Tigre o tão sonhado campeonato e a vaga para disputar a Taça Libertadores da América do ano de 1992, o ano seguinte. Na Libertadores de 92, o Criciúma terminou a fase de grupos na liderança de seu grupo e com a melhor campanha. Avançou até as quartas de finais e foi eliminado pela equipe do São Paulo de Tele Santana, São Paulo, que acabaria campeão daquela competição e também do Mundial de Clubes. No ano de 2002, o clube é campeão brasileiro da Série B e após 5 anos garante seu retorno à elite do futebol brasileiro, em uma final disputada contra o Fortaleza Esporte Clube e com direito a uma goleada por 4-1 para a equipe do Tigre. Em 2003, o clube fez uma boa campanha na Série A, conseguindo se manter na elite, mas em 2004 caiu para a Série B e em 2005, pela primeira vez, foi rebaixado para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro.
Em 2006, o clube conquistou o título do Brasileirão da Série C, garantindo seu retorno para a Série B em uma goleada contra a equipe do Vitória. O Tigre não tomou conhecimento do adversário e aplicou 6-0 no Leão da Barra. Em 2008, o Criciúma chegou às finais do estadual, perdeu o primeiro jogo por 1-0 no Orlando Scarpelli para o Figueirense, e mesmo vencendo o segundo jogo em casa por 3-1, a equipe acabou indo disputar o título na prorrogação. Na prorrogação, melhor para o time da capital, e o Criciúma ficou com o vice-campeonato. Antes das finais de 2008, o Tigre ainda chegou às oitavas de finais da Copa do Brasil, sendo eliminado naquela competição pela equipe do Vasco da Gama. No segundo semestre de 2008, preparando o acesso para a Série A do Brasileiro, o Criciúma teve um dos maiores orçamentos da história, realizando contratações de grande investimento financeiro, como o do folclórico artilheiro Jardel e também de Luiz Mário, que formaram no papel um dos elencos mais qualificados daquela Série B. Mas a crise estava decretada a partir daquele ano e o tricolor amargou a 18ª colocação na Série B e o segundo rebaixamento para a terceira divisão. A participação do Tigre na Série C duraria apenas até 2010. A equipe conseguiu seu acesso e voltaria a jogar a Série B, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Série B que o Tigre ficou até 2012, quando conseguiu acesso para a Série A. No dia 17 de novembro daquele ano, empatou em 0-0 com o Atlético Paranaense e conseguiu acesso à elite do futebol brasileiro, diante de 19.743 torcedores que lotaram o estádio Heriberto Rios. Em 2013, o Tigre começou o ano vencendo o estadual. No Brasileiro, o time ficou na parte intermediária da competição e garantiu vaga na Sul-Americana do ano seguinte. 2014 não foi um ano bom para o Tigre. No estadual, uma campanha ruim. No Brasileiro, a equipe acabou rebaixada para jogar mais uma vez a Série B Nacional. Na Sul-Americana, a equipe foi eliminada logo para o São Paulo. A partir daí, o Criciúma entrou em um momento de turbulência, voltando a jogar a Série C do Brasileiro. O Criciúma conseguiu fazer ainda pior e em 2021 a equipe foi rebaixada também no Campeonato Estadual e foi jogar em 2022 a segunda divisão do Campeonato Catarinense. 2021 não foi tão ruim assim. No estadual, a equipe foi rebaixada. No Brasileiro, enfim, o Tigre deixaria a terceira divisão nacional. O Criciúma conquistou o acesso e se garantiu na Série B desse ano, na Série B de 2022. Em 2022, a equipe conquistou o acesso na Série B estadual ao lado da equipe do Atlético Catarinense e se garantiu na elite do futebol estadual para o ano de 2023. No Brasileiro, a equipe está jogando a Série B e deve permanecer mais um ano na segunda divisão do futebol nacional. Entre os principais títulos do Criciúma estão uma Copa do Brasil conquistada em 1991, um Brasileiro da Série B conquistado em 2002, um Brasileiro da Série C conquistado em 2006, além de 10 títulos estaduais, com o último sendo conquistado em 2013 e de alguns outros títulos no estado de relevância menor. Entre os jogadores mais marcantes que vestiram a camisa do Tigre está o folclórico Paulo Baier. Suas cores são o preto, o amarelo e o branco, e o Tigre manda seus jogos no estádio Heriberto Rios e fica na sua cidade, em Criciúma. Esse foi mais um Meu Clube Sua História. Se você gostou, não esquece o like. O YouTube quer o like para levar o vídeo para mais pessoas e nós do Gozaço contamos com cada um de vocês. Não custa nada, é de graça e vai ajudar demais aqui o canal. Segue também a gente nas redes sociais. Não perde tempo não, vai lá, já procura por @Gozaço e segue a gente nos aplicativos vizinhos. Quer ver o seu time de coração aqui? Vai lá nos comentários, deixa o nome dele, que quem sabe ele não aparece aqui no Meu Clube Sua História. Um abraço e até a próxima.